Shalom, meus irmãos. Então, nesse vídeo eu não estarei de brincadeira. Esse vídeo durará no mínimo 1 hora. Por que, João? Porque nesse vídeo eu irei mostrar todas as referências bíblicas possíveis que fazem menção da cosmologia bíblica, a estrutura de mundo e do universo, segundo os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus. Biblicamente, Moisés, Davi, Elias, Daniel e dentre outros personagens bíblicos acreditavam nesse modelo de mundo. Uma terra plana, um círculo plano, circuncidado de águas, com limites, extremidades, alicerces, com o Sheol abaixo, o caos aquático, o abismo das águas, um firmamento, uma estrutura sólida, que é a redoma do céu, águas acima dessa redoma, do domo, e mais acima as moradas celestes. Nesse vídeo eu irei trazer todas as referências possíveis, claro que não são todas, mas pelo menos algumas, para a melhor compreensão desse tema. Fique até o final se você quer entender de fato esse assunto, principalmente se você ainda tem dificuldade de aceitar. Porque sem essa chave de compreensão, você não vai entender muitas coisas, porque a Bíblia ela descreve uma estrutura de mundo específica. Não é um modelo de globo, um modelo heliocêntrico, que a Terra gira com 14 movimentos regidos por forças gravitacionais ao redor do Sol. O modelo de mundo dos hebreus e da Bíblia é uma terra estática, parada e coberta por um domo. Vemos aqui em Gênesis, em Bereshit, capítulo 1 de Gênesis, dizendo o seguinte: no princípio criou Elohim, enfim, não vou estender o porquê seria Elohim, porque eu já falei em outros vídeos, criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da profundeza ou a face do abismo. Vocês vão entender mais daqui para frente. E o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, pairava sobre a superfície da água. Então Elohim disse: haja luz, e houve luz. Elohim viu que a luz era boa, e Elohim separou a luz das trevas. Chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, o primeiro dia. Prestem atenção agora. Deus disse: haja um domo. Por isso que eu gosto dessa Bíblia, porque é na cara. Um domo no meio da água, que ele separe água de água. Deus fez o domo, o raquia do hebraico, e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu do hebraico Shamayim, e assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus dedicou um dia inteiro para a criação do domo, do firmamento, da expansão, do raquia, como é no hebraico, que significa justamente uma estrutura sólida, algo batido, algo firme. Tanto é que em Jó 37:18 diz: podes tu estender o firmamento que é sólido como espelho fundido? Ah, João, mas é alegoria, é metáfora. Nenhuma alegoria, nenhuma metáfora está na Bíblia por acaso. E eu irei explanar isso mais adiante. Deus disse que a terra produza relva, enfim, aqui fala das plantas, né? Deus disse: haja luzes no domo do céu, para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos, e que eles sejam luzes no domo do céu, para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E as estrelas, Deus as colocou no domo do céu para darem a luz à terra, para governarem dia e noite e para fazerem também de sinais. Você vê, colocou dentro do domo, dentro dessa estrutura. Sol, lua, estrelas estão todos dentro dessa estrutura, dentro do domo, dentro do firmamento. Vamos mais adiante. Quero mostrar para vocês que, biblicamente, a Terra está suspensa
ela subsiste sobre a água primordial que existia antes da criação do mundo. Salmo 136:6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 24:1-2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e afirmou-a sobre as águas. Eu gosto muito dessa passagem. Sempre falo que eu considero essa passagem um tapa na cara sem mão para aqueles que ainda tentam relativizar, combater ou descredibilizar a cosmologia bíblica. 2 Pedro 3,5, Pedro reforça a estrutura de mundo criada. Eles voluntariamente ignoram isso, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, desde o Bereshit, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. A terra submergiu da água. A terra existe, está suspensa, ela subsiste por causa das águas. Jó 26:6-7. Aqui é onde muitos, maldosamente, mal intencionados, e até mesmo por desconhecimento exegético, usando até de anacronismo exegético, pensam que essa passagem defende uma terra suspensa no vácuo do espaço regida por forças gravitacionais. Mas será mesmo? Nu está o inferno, ou Sheol, diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte, ou norte, sobre o espaço vazio, e suspende a terra sobre o nada. Aí muitos interpretam como, a terra está suspensa sobre o nada, tá vendo? A Bíblia já falava que a terra era um globo e que estava suspensa sobre o espaço sideral. Mas tem um detalhe. Quando vemos a expressão tohu vabohu, porque do hebraico nada, que é belimá, e vazio é tohu. Tohu vabohu geralmente é traduzido como sem forma e vazio, a mesma coisa em Gênesis 1:2. Refere-se ao estado primordial de caos, desordem e desolação da terra antes da criação organizada por Deus. Quando associada às águas do abismo, a expressão descreve uma cena de escuridão total e profundidade oceânica inexplorada, meus irmãos. O vazio e o nada sempre foram as águas do abismo, nunca foi o espaço sideral. Nada, vazio no conceito hebraico, é águas primordiais, águas do abismo. Significa desordem, caos, confusão. Refere-se às águas primordiais, o Terron. Jó 26:6-7 faz alusão justamente a Gênesis, capítulo 1, quando fala que a terra era sem forma e vazia, e reforçando mais uma vez que a terra está suspensa sobre o nada, sobre o caos aquático, sobre Terron. E quando Pedro fala, eles voluntariamente ignoram isso. Aquela passagem que eu falei anteriormente, Jó 37:18, pode ajudá-lo a estender os céus ou o firmamento, porque o firmamento Deus chamou de céus, né? Toda essa expansão que está dentro do firmamento, onde vemos as aves voarem, enfim, que são sólidos como espelho de bronze ou espelho fundido. Aqui essa tradução é melhor. Ou estendeste com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido. No firmamento, o raquia, o domo, é uma estrutura sólida. O termo hebraico para céus, shamaim, faz alusão direta à cosmologia hebraica antiga e bíblica, descrevendo não apenas o céu físico, mas o domínio de Deus e a estrutura organizada do universo. A palavra shamaim aparece apenas no plural, frequentemente traduzida como céus. Na mentalidade hebraica, era concebida como uma cúpula sólida, firmamento, raquia, situada acima da terra, agindo como uma abóboda que separa as águas superiores das águas inferiores. Uma interpretação etimológica popular é a junção de sham, lá, e ma'im, águas, sugerindo que o céu é o lugar onde estão as águas. Em outras palavras, Shamaim, na filosofia hebraica, significa lá tem águas, fazendo alusão justamente às águas que estão acima do firmamento.
a morada de Deus. Na cosmologia, a Terra era vista como um disco plano. Ah, a Bíblia não diz que a Terra é plana, não. A Terra era vista como um disco plano, coberto por essa cúpula, ou Chamaim, que é toda essa expansão abaixo do raquia, né, do firmamento. Acima dela, acreditava-se ser a sala do trono, exaltado de Deus, e o lugar de habitação de seres celestiais. E tanto é que na visão de Ezequiel, quando viu os 4 seres viventes, ele viu um mar de vidro, e acima desse mar de vidro estava o trono de Deus, mais uma vez confirmando a cosmologia bíblica. Gênesis 7 ao 11. Para entender de fato como ocorreu o dilúvio, precisamos também entender a cosmologia bíblica. O dilúvio não foi apenas água forte, uma água pesada, muito pelo contrário. Gênesis 7, 11 diz o seguinte: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. Em outras traduções dizem que as águas, as fontes das profundezas, as águas do abismo foram abertas e as janelas do céu se romperam. Aqui, essa tradução fala as fontes do grande abismo. E é justamente essas águas do abismo onde a terra está suspensa. É o Terrom, o Belimar, o Tohu Vabohu. E as águas acima do raquia, do domo, do firmamento, caíram. Para entender o que de fato ocorreu no dilúvio, precisa-se entender isso. As águas do abismo, Sheol, o formato da terra, o firmamento e as águas de cima. Sem essa compreensão, você não irá entender de fato como ocorreu o dilúvio. Muitos, inclusive, que não têm essa compreensão da cosmologia, muitos teólogos, inclusive, pensam que o dilúvio foi um acontecimento local, porque não tem como acontecer na Terra Globo esse dilúvio, mundialmente falando. Só se fosse apenas regional, mas a Bíblia deixa claro que o dilúvio foi mundial. Foi todo mundo que sofreu esse dilúvio. Aí também é outra passagem polêmica que muitos usam de desonestidade para confundir as pessoas. Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele que estende os céus, ó, o firmamento aí, como cortina, comparando os céus como uma cortina, que cobre os habitantes, e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha que interessante. Isaías, fazendo uma comparação dos céus, que Deus estendeu esses céus como uma cortina, desenrolando eles como uma tenda para os moradores habitarem. Mas a polêmica dessa passagem é o seguinte: em muitas traduções modernas principalmente, não é círculo aqui, é globo. Ele que está sentado acima do globo da terra. Você pode ter uma Bíblia que tem essa tradução, que tenha dizendo isso. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Outras traduções dizem cúpula. A King James também diz cúpula, que é mais fiel à cosmologia bíblica. Mas a questão é que muitos defendem essa passagem para defender globo. Mas será mesmo que é globo? Quando vamos no dicionário Strong, vemos a palavra hug dessa passagem, que significa, a palavra hebraica para hug dessa passagem, círculo, significa compasso, círculo plano. Ah, João, a Terra não é redonda, ela é plana. Calma, muitos terraplanistas dizem que a Terra não é redonda. A Terra é redonda sim, mas ela é um círculo bidimensional, não um círculo tridimensional, entende, irmãos? A Terra ela é redonda no sentido de círculo plano. Um relógio, uma moeda, uma bússola são redondos. A questão é que eles não são esféricos. Eles são círculos planos, círculos bidimensionais. E é isso que Isaías sempre quis dizer. Ah, mas Isaías não tinha compreensão que a Terra era um globo. Também é outra falácia. Quando vemos essa passagem aqui de Isaías novamente, Isaías 22, 18, vemos o seguinte: certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Quando vemos aqui bola no hebraico, é outra palavra, kaduro, que significa algo esférico, uma bola.
um círculo tridimensional. Isaías sabia muito bem separar Hug, círculo plano, de Kadur, bola. E essa passagem de Isaías 40:22 não está falando de Kadur, mas sim de Hug, um círculo no sentido de compasso. É como se Deus tivesse compassado a terra. E vamos ver isso agora. Provérbios 8, a sabedoria falando: quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre o quê? Sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, e eu estava ao seu lado, e era seu arquiteto, dia a dia, e eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Sabedoria fala que Deus Pai, traçou um horizonte sobre o quê? Sobre a superfície do abismo. Lembram de Gênesis? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o quê? Sobre a face, sobre a superfície do abismo. Superfície, região plana. E quando vemos a palavra hebraica para horizonte nessa passagem, também é Hug, também é compasso, círculo plano. Círculo plano, Hug, um círculo bidimensional, de duas dimensões. Não algo esférico, mas sim algo plano. Hug, compasso, círculo. A mesma palavra usada em Isaías 40:22. Entretanto, para algo esférico, para um círculo esférico, um círculo tridimensional seria Kadur, coisa que a sabedoria não fala em Provérbios, nem Isaías fala no capítulo 40, só no 22. Estão entendendo, meus irmãos? Deus, ele traçou uma região plana, ele fez submerger a terra sobre a face do abismo. É justamente esse horizonte. É o círculo da terra coberta pela redoma dos céus, pelo firmamento, pelo raquia. E a face do abismo no hebraico, em Gênesis 1:2, é Alpinei Terron. Terron significa abismo, profundeza ou águas primordiais, representando o caos informe. Pinei é o plural construto de panim, significando face, superfície ou diante de. Ah, João, mas a Bíblia não é livro científico, a Bíblia não tem o intuito de falar sobre ciência. Em parte, porque quando a Bíblia diz que o homem veio ao pó e ao pó voltará, já foi comprovado cientificamente que as mesmas composições químicas do ser humano são as mesmas do solo, meus irmãos. A ciência comprovando justamente o que a Bíblia sempre falou. Do pó viemos e do pó voltaremos. Mas o nosso espírito irá voltar para Deus que o deu, conforme Eclesiastes 12. Isso aí já entra no conceito de pré-existência, mas não é o foco do vídeo. Estão entendendo, meus irmãos? Mesmo que a Bíblia não tenha o intuito de falar, não tenha o foco, não tenha o centro, a centralidade da Bíblia, não seja falar sobre ciência, ela aborda conceitos científicos verdadeiros, sim. Se os profetas, se os autores bíblicos, se Moisés, se todos os autores bíblicos tinham visões, revelações vindas diretamente da parte de Deus e escreveram os livros inspirados pelo Espírito, pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, por que na questão da cosmologia seria uma visão limitada, estariam errados? Não faz sentido, irmãos. Como Paulo diz, tudo que foi escrito no passado é para o nosso ensino. A palavra de Deus é inerrante. Ela se renova de dia a dia. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente.
Não importa se o foco dela não é falar sobre ciência, porque ela aborda conceitos científicos verdadeiros, sim. O que eu acabei de falar, as mesmas composições químicas do ser humano são as mesmas do solo: hidrogênio, cálcio, ferro, dentre outros. Silício. Jó 26, versículo 10, marcou ou traçou um limite sobre a superfície das águas em redor até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Deus traçou um limite. Em outras traduções também trazem horizonte ou círculo. Traçou um limite circular sobre a superfície das águas. Detalhe que a água não faz curva, hein? Estudem princípio dos vasos comunicantes. A tendência da água, seja numa tampa, seja num reservatório, seja numa garrafa, seja numa bacia, do micro ou macro, o comportamento natural da água é sempre se nivelar. Ficar nivelada. E quando vemos esse limite, o que seria esse limite? Justamente o anel de gelo da Antártida. Por que será que existe o Tratado da Antártida, hein? Que mais de 50 países assinaram esse tratado. Estranho, né? Ah, mas você pode explorar a Antártida, sim, você pode explorar, mas com regiões que o governo permite. Você não pode ir além, porque se você for além, você é preso. É crime você explorar a Antártida. Até hoje ninguém fez uma excursão, uma exploração para circuncidar toda a Antártida. Por que será? O fato é que a Antártida é um lugar misterioso e quase ninguém sabe o que há nela. Existe até uma enciclopédia americana, nos anos 50, que afirmam ter detectado um tipo de domo na Antártida. E isso foi estranhamente censurado pela mídia. Por que será? Existia uma operação chamada Operação Fishbowl, que significa aquário de Deus. Engraçado, né? Que biblicamente a Terra está sobre um aquário, de certa forma. E nessa operação, meus irmãos, eles jogaram bomba no céu. Ué, o que eles queriam quebrar no céu? A Bíblia fala que existe um domo, um firmamento, raquia, que é uma estrutura sólida, que Deus criou no segundo dia da criação. Jogar bomba no céu. Nimrod queria chegar aos céus, construiu a Torre de Babel para chegar aos céus. Ué, eu pergunto também. Pensem comigo. Não estou dizendo que vocês têm que concordar comigo, apenas reflitam. Bem, se Deus não permitiu que Nimrod e seus seguidores chegassem ao céu, por que ele permitiria agentes espaciais chegarem hoje no céu? É estranho, no mínimo estranho. Se vocês forem ver, os foguetes eles fazem movimentos parabólicos. Eles sobem e descem em linha parabólica. Chega uma parte da camada do céu que eles cortam para o CGI, eles cortam para a computação gráfica. Eles não mostram o foguete atravessando determinada parte da atmosfera da Terra. Eles sempre descem em linha parabólica. Biblicamente não tem como sair da Terra. E até hoje ninguém viu um foguete saindo da Terra. Ah, mas e os satélites? Satélite, meus irmãos, 98% ou mais da comunicação é via cabo submarino e o restante são balões. Sabia disso? Mas claro, não vão contar. GPS funciona por maior parte das vezes por torres, não por satélites geoestacionários. Coloque aí agora na internet, já satélite geoestacionário, e tente achar uma imagem que não seja com CGI. É um desafio que estou lançando para vocês. Não estou afirmando nada, viu? Apenas tenho a intenção de fazer você raciocinar, de refletir, de pensar. Depois
Você vai tirar suas próprias conclusões. Até o final desse vídeo. Enfim, Jó 26 diz que Deus traçou um círculo, um limite sobre a superfície das águas, esse anel de gelo da Antártida. Jó 38. João, mas Jó, Salmos, são livros poéticos, sapiensais, você não sabe disso? Estudem a interpretação pardês. Existem 4 tipos de interpretação bíblica: literal, simbólica, associativa e revelação. O pardês. Eu tenho um vídeo sobre o pardês. Procurem. Maratone os vídeos que vocês vão achar. Jó 38. Então, o Senhor é quando Deus faz as perguntas retóricas para Jó, né? Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem e farei perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Em outras traduções trazem cordel. E os seus fundamentos sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Algumas traduções dizem que as estrelas da alva, juntamente cantavam e os filhos de Deus, os Benei Halohim, rejubilavam. Porque filhos de Deus são anjos, a gente sabe. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando do ventre ele irrompeu? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Ou quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto, não. Aqui as suas ondas orgulhosas serão interrompidas? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas portas e sacudisse dela os ímpios? Preste atenção agora, Jó 38,14. A terra toma tal forma como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Deus usa um comparativo de igualdade. Ele está comparando o formato da terra como o barro sob o sinete. Tudo bem, você pode considerar como metáfora, mas preste atenção. Esse como é um comparativo de igualdade. Deus está comparando o formato da terra como o barro sob o sinete, dizendo: Jó, a terra tem a forma como barro sob o sinete. O sinete eram aqueles selos de cartas, que colocavam nas cartas. E o sinete, ele tem justamente um formato plano, um círculo bidimensional. E tudo nela se vê como uma veste, mais uma vez comparando as vestes, uma tenda, a redoma dos céus. A medição com cordel ou corda é uma técnica antiga e tradicionalmente utilizada para demarcar terrenos, áreas rústicas ou construções, sendo idealmente realizada em superfícies o quê? Planas. Em algumas traduções dizem o seguinte: o que estendeu a terra sobre o cordel? E o cordel se mede justamente em regiões, em superfícies planas, para garantir maior precisão. Meus irmãos, a Bíblia inteira, a Torá de Moisés, os livros históricos, os livros poéticos sapiensais, os profetas maiores e menores, os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro do Apocalipse declaram uma terra plana, estacionária e coberta por um domo, coberta por um firmamento, coberto pelo raquia. Basta vocês estudarem. Salmos 148. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Lembram que Shamarim, céu, significa lá tem águas? Fazendo alusão justamente a essas águas de cima, as águas acima do firmamento, as águas acima do domo, que para os autores bíblicos
eram águas que existiam de fato, eram águas literais. Salmos 93, 1. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está o quê? Firmado, firme e não pode vacilar. A terra está parada. Salmos 96, 10. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Salmos 104. Lançou os fundamentos da terra, e ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o quê? Com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. Enfim. Fundamentos da terra, para que não se abale em tempo algum. 1 Crônicas 16, 10. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Eclesiastes 1:4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Jó 9:6. Sacode a terra e a tira do lugar. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem. A terra não está girando? Fazendo movimentos de rotação e translação, regidos por 14 movimentos, rodando a 1.666 km por hora? Mas biblicamente diz que a terra está parada. Interessante. Quer dizer que a Bíblia diz uma coisa e a ciência convencional diz outra. Antigamente, interessante, adoravam o Sol, Deus Mitra, Amon-Ra, Meretzeg, Adrameleque, todas deidades, todas entidades solares. E o heliocentrismo diz que todos os planetas estão orbitando ao redor do quê? Do Sol. Seria uma adoração, um paganismo venerado, um paganismo camuflado, um paganismo maquiado? Saturno, também um nome de uma deidade grego-romana, Mercúrio, Vênus, Marte, tudo fazendo homenagem a deuses grego-romanos. Que estranho. Sunday, dia do Sol. Saturday, dia de Saturno. Que estranho, né? Será que vivemos num sistema pagão que quer fazer de tudo para afastar você de Deus? Que até mesmo a ciência se rendeu a esse paganismo? Expedição Apolo, expedição Artemis. Que estranho. NASA também tem o significado de enganar, da raiz Nash, Satanás, a antiga serpente, o pai da mentira. O mundo jaz do maligno, que a Bíblia diz. Pensem, meus irmãos. De novo, não estou pedindo para você que está assistindo esse vídeo concordar comigo, mas no mínimo refletir. Porque o fato é, vivemos num mundo mentiroso. O diabo é o príncipe desse mundo. Samael, rei Léo Ben Shahar, a serpente antiga serpente, é príncipe desse mundo. E nós precisamos pedir forças, jejuar, orar, buscar o Eterno, buscar o Pai, a Deus, nosso Senhor, para que não nos enganemos, porque um governo de engano está vindo futuramente. O anticristo está vindo aí e vai enganar muitos. O anticristo vai enganar principalmente aqueles que não sabem a diferença de redondo para esférico. Eu gosto de ser sarcástico, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Meus irmãos, Satanás vai enganar muito, já está enganando, mas irá enganar muitos ainda. É necessário ter as lamparinas acesas para não cair nesses enganos. Enfim. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem. Jó 9:6. Salmo 75, 3. A terra e todos seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. 1 Samuel 2:8. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo.
Josué 10, 12 ao 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Prestem atenção agora. Sol, pare-se sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazá, ou livro dos justos, um livro apócrifo também que foi infelizmente tirado da Bíblia. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. É interessante, né, que a Bíblia diz que o sol e lua pararam, retrocederam. Ah, João, mas isso aí é do referencial, é da perspectiva do observador? Tá. Se tudo é do referencial, da perspectiva do observador, de Josué no caso, né? Como é que eles entendiam, como é que eles sabiam que existiam águas acima de uma redoma e que essa redoma, e que essa cúpula, que essa abóbada, que esse domo era sólido, se não podiam ir? Como é que eles sabiam que tinham águas acima se não dá para ver? A não ser que eles recebessem revelações diretamente espirituais. Não acha? E olha, detalhe, viu? Josué não é considerado um livro poético, mas sim um livro histórico. De acordo com a história bíblica, de fato, Sol e Lua pararam. No modelo heliocêntrico isso é impossível, porque é a Terra que está girando, não o Sol, nem a Lua. Mas biblicamente é o contrário, a Terra está parada e o Sol, os astros se movem, e esses astros estão dentro do domo. Eles se movem, eles são bem menores que a Terra. Vemos também outras passagens que fazem menção ao movimento do Sol. Eclesiastes 1, do 5. Nasce o Sol e o Sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar, de onde nasceu. Abacuque 3,11. O Sol e a Lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. O Sol e a Lua pararam nas suas moradas. Interessante, né, que o livro de Enoque diz que o Sol passa por portões, Enoque foi levado com os anjos até os confins da Terra. Esses confins a gente entende como o anel de gelo da Antártida, né? Enoque diz que esses confins da Terra, o céu está repousando, é justamente onde está o domo. O domo está confinado ali, o domo ele existe ali, ele está apoiado ali sobre os confins da Terra. É interessante como tudo se liga, né? Salmos 19. Detalhe, os céus são uma coisa e o firmamento é outra. Os céus são Chamaim, a expansão que está dentro do firmamento, dentro da hierarquia. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento são coisas distintas, anuncia a obra das suas mãos. O firmamento, a estrutura sólida criada no segundo dia da criação. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Prestem atenção agora. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Interessante, né? Aquelas passagens dá a entender que o sol se move, e a lua também. E aqui em Josué diz justamente que sol e lua pararam. O livro histórico diz que sol e lua pararam. E o livro de Jazá, ou o livro dos justos, diz isso com mais detalhes. Até quanto tempo, né? Sol e lua retrocederam. Isaías 11, 12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro confins ou cantos da terra. Apocalipse 7, 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos
que estavam sobre o quê? Os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. É igual uma bússola, né? Para que nenhum vento se soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse 20, versículo 8. E sairá, Satanás, né? A enganar as nações que estão sobre o quê? Os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Interessante, né? Que no modelo azimutal equidistante, o modelo da Terra plana, né? o modelo cosmológico bíblico, você tem perfeitamente 4 cantos. Um canto aqui, um canto aqui, um canto aqui e um canto aqui. Os 4 anjos que estão nos 4 cantos da Terra, os confins da Terra, aqui, né, um anel de gelo. Ele é o que está sentado acima do círculo da Terra, do Hug. Deus compassou, né, quando traçou um horizonte sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face das águas primordiais. O Espírito Santo, Ruach HaKodesh, pairava sobre essas águas e a terra submergeu essas águas. Deus compassou a terra quando traçou o círculo Hug, o horizonte sobre a face do abismo de Terron. Tudo bem que na criação a Terra era um continente só, conhecido como Pangeia. Creio que no dilúvio os continentes se separaram, formando o que temos hoje. Mas o fato é que a Terra, né, ela submergeu e ela subsiste através dessas águas. As águas do abismo e as águas dos oceanos são as águas de baixo. E as águas acima do firmamento, da redoma, do raquia, do domo, né? Eu digo, um globo não tem cantos, como a Bíblia descreve. Uma parte do globo está virada para a outra. Mas no modelo azimutal equidistante, você tem perfeitamente cantos. Interessante, né? Daniel 4, versículo 20. O Senhor viu uma árvore, aqui é o sonho de Nabucodonosor, né? O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até o quê? Tocar o céu, e que era tão grande e que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. Ela poderia ser vista de qualquer lugar do mundo. Interessante, né? Numa terra plana, claro que aqui está totalmente desproporcional, né, com o modelo cosmológico, mas só para vocês terem uma noção melhor. A descrição, né, do sonho de Nabucodonosor diz que essa árvore chegou até o topo do céu e que podia ser vista por todo mundo. Numa terra plana pode perfeitamente acontecer isso. Essa árvore ser vista por todo mundo. Mas num globo não tem como, porque uma parte está virada para outra parte. Não tem como. Entende, irmãos? Aqui dá, mas aqui não dá. O pessoal da África aqui não vai ver, nem da Austrália. Agora, na Terra plana, perfeitamente. Perfeitamente. Lucas 4, 5 ao 7. Então o diabo o levou a um lugar, levou Jesus, né? E mostrou-lhe em um relance todos o quê? Os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, porque ele é o príncipe desse mundo. E posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. No modelo azimutal equidistante, pode-se perfeitamente ver todos os reinos do mundo através de um monte. Mas num globo não tem como. Por quê? Porque, novamente, cada parte do globo está virada para um canto, para uma extremidade diferente. Eu sou aqui de Recife, eu não posso ver o que acontece lá do outro lado do globo. Mas, de acordo com o modelo azimutal equidistante, podemos ver perfeitamente todos os cantos do mundo. Apocalipse 1:7.
Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Interessante, né? Todo olho verá. Tem como ver aqui? Tem como todo olho ver aqui? Bem, se ele volta lá no Japão, se Jesus, suponhamos, né? Se Jesus voltar lá no Japão, não tem como eu daqui do Brasil ver. Por exemplo. Mas no modelo azimutal aqui distante, perfeitamente. A Bíblia diz que ele vai voltar pisando no Monte das Oliveiras, né? Lógico que seria mais ou menos aqui. Todo olho verá, no modelo azimutal, perfeitamente. No modelo de uma terra plana, perfeitamente. Podemos ver Cristo voltando e todas as nações vendo. Para finalizar, Amós, capítulo 9, versículo 6. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. O Senhor é o seu nome. Enfim, aqui é entre a polêmica, né? Que deveria estar o tetagrama, né? Yod-Rei, Vav-Rei, mas não vou entrar nessa questão. O fato é que ele firma a abóboda sobre a terra e reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, tal e tal. Quando compassou o horizonte sobre a face do abismo, tudo convergindo para um modelo plano, estacionário, coberto por um domo, coberto por um firmamento, meus irmãos. O vídeo chegou, né, até menos de 1 hora. Ele deu 47 minutos, mais ou menos. Mas enfim, meus irmãos, creio que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, se alguém não entendeu, recomendo que volte para o início e comece a assistir novamente. Eu tenho outros vídeos da cosmologia aqui no canal. Entre na playlist, coloque cosmologia bíblica que você vai ver. Mas creio que esse vídeo será o vídeo mais completo em relação a esse assunto. Ok, meus irmãos? Eu trouxe o maior de passagens possíveis que fazem referência à cosmologia. Claro que tem outras, mas eu coloquei as que para mim são mais evidentes. Ok, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido e que a gente possa sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso eterno Deus. Shalom.